O sol castigava impiedosamente a pequena vila de Betânia do Vale, escondida entre as colinas áridas da Judeia. Havia 3 meses que as chuvas não vinham, e com elas, a esperança parecia ter evaporado como o orvalho da manhã sob o calor escaldante. Naquela comunidade esquecida pelo mundo, viviam cerca de 200 almas, homens de mãos calejadas, mulheres de rostos marcados pelo sofrimento, crianças que já não lembravam o que era brincar com a barriga cheia. A fome havia se tornado uma companheira constante, uma sombra que o seguia do amanhecer ao anoitecer. Eliseu, o padeiro da vila, havia fechado sua pequena padaria havia semanas. Não há mais farinha, dizia com os olhos marejados. Gastei minhas últimas moedas, vendi até as formas de pão da minha avó. Não há mais nada. Era uma sexta-feira quando ele chegou. Jesus entrou na vila caminhando calmamente, como se o calor sufocante fosse apenas uma brisa suave. Seus discípulos o seguiam, cansados e empoeirados da longa jornada. Tomé sussurrou para Filipe: Mestre escolheu justamente o lugar mais pobre de toda a região. Olha só para essas pessoas. Mas Jesus ouviu e respondeu sem se virar: Tomé, onde há maior escuridão, mais necessária se faz a luz. A primeira a vê-lo foi pequena Esther, uma menina de 6 anos cujos olhinhos fundos pela fome ainda conseguiam brilhar com curiosidade infantil. Mamãe, gritou correndo para casa, seus pezinhos descalços levantando pequenas nuvens de poeira. Tem homens chegando. Um deles tem olhos bondosos. Sara, sua mãe, estava sentada à sombra raquítica de uma oliveira moribunda, tentando amamentar seu bebê com o pouco leite que seu corpo desnutrido ainda produzia. Esther, minha filha, não devemos incomodar os viajantes. Não temos nada para oferecer. Mas a curiosidade foi mais forte. Um a um, os moradores começaram a sair de suas casas, formando um círculo hesitante ao redor dos visitantes. Eram rostos marcados pela vergonha, a vergonha da pobreza, da fome, do abandono. Jesus observou cada rosto, e seus olhos se encheram de uma compaixão tão profunda que alguns começaram a chorar sem saber exatamente por quê. Era como se, finalmente, alguém verdadeiramente os visse. Shalom, meus irmãos e irmãs, disse Jesus, sua voz carregando uma paz que contrastava com o desespero ambiente. Ezequiel, o ancião da vila, deu um passo à frente, apoiado em seu cajado. Senhor, perdoe-nos por não podermos oferecer a hospitalidade devida. Somos uma vila amaldiçoada pela seca e pela fome. Não há pão em nossas casas, não há água em nossos poços. Amaldiçoados? Jesus repetiu suavemente, aproximando-se do velho. Ezequiel, não existem pessoas amaldiçoadas aos olhos do Pai, apenas filhos temporariamente esquecidos pelos homens, mas sempre lembrados pelo céu. Belas palavras, forasteiro, interrompeu Jacó, um homem amargo que havia perdido 2 filhos para a fome. Mas palavras não enchem barriga. Se és um profeta como dizem por aí, transforma estas pedras em pão. Os discípulos se agitaram, prontos para repreender a insolência, mas Jesus levantou a mão, pedindo calma. Jacó, disse Jesus, conhecendo seu nome sem que ninguém o tivesse mencionado, você perdeu Davi e Joel. Seu coração está partido, e sua fé morreu com eles. Jacó recuou, chocado. Como este estranho sabia? Mas eu lhe digo, continuou Jesus, seus filhos não morreram em vão. Sua dor se tornará testemunho do poder de Deus. Jesus então se virou para a multidão faminta. Digam-me, o que vocês têm? Silêncio constrangedor. Finalmente, Eliseu, o ex-padeiro, murmurou: Eu tenho um único pão em casa. Guardei para dividir entre minha esposa e meus 4 filhos esta noite. É nosso alimento para 3 dias. Traga-o aqui, pediu Jesus. Mas Senhor, protestou Eliseu, é tudo o que temos. Eliseu, você foi padeiro. Conhece o segredo do fermento? Sim, claro. Uma pequena porção fermenta toda a massa. Jesus sorriu. Então você entenderá o que farei hoje. Traga o pão. Com mãos trêmulas, Eliseu foi até sua casa. Sua esposa, Noemi, agarrou seu braço. Eliseu, não. As crianças. Noemi, há algo diferente nele. Eu preciso confiar. Eliseu voltou carregando o pão envolto em um pano surrado.
Era um pão pequeno, duro, feito com os últimos punhados de farinha inferior. Qualquer pessoa consideraria aquilo impróprio para ser oferecido a um convidado. Jesus pegou o pão com a mesma reverência com que um sacerdote seguraria um objeto sagrado. Este pão, disse ele, elevando a voz para que todos ouvissem, representa mais que alimento. Representa sacrifício, amor, esperança contra toda esperança. Ele partiu um pedaço minúsculo e o segurou. Vejam este fragmento. Parece insignificante, não? Insuficiente até para uma criança. Mas e se eu lhes disser que neste pedaço está a solução para sua fome? Alguns riram amargamente. Outros balançaram a cabeça em descrença. Senhor, disse Sara, a mãe de Esther, com todo respeito, já passamos da idade de acreditar em contos de fadas. Jesus se aproximou dela. Sara, ontem à noite você deu seu último punhado de farinha para Esther, e você mesma dormiu com fome. Isso não foi um conto de fadas, foi amor em ação. Sara começou a chorar. Como ele sabia? Jesus então fez algo inesperado. Sentou-se no chão poeirento, no meio daquela gente sofrida, e começou a falar. Deixem-me contar-lhes sobre o reino dos céus. É como um homem que tinha apenas uma semente. Todos zombaram dele, como alimentará sua família com uma única semente? Mas o homem plantou a semente com fé. Cuidou dela com amor. E aquela semente se tornou uma árvore, que deu frutos para alimentar não apenas sua família, mas toda a vila. Pequena Esther se aproximou timidamente. Senhor, o pão do seu Eliseu pode virar uma árvore de pães? Jesus riu, um som cristalino que parecia impossível naquele cenário de desolação. Esther, você acabou de entender melhor que todos os sábios de Jerusalém. Ele então partiu o pequeno pedaço em suas mãos em fragmentos ainda menores. Aproximem-se, todos. Sim, todos, não tenham medo. A multidão hesitou, mas aos poucos formou um círculo apertado ao redor de Jesus. Agora, disse ele, cada um pegará um fragmento. Apenas um minúsculo pedaço. Isso é loucura, protestou Jacó. Mal dá para sentir o gosto. Jacó, respondeu Jesus com paciência infinita, quando seus filhos nasceram, eles não eram minúsculos? E não cresceram? A fé começa pequena como grão de mostarda. Um por um, com dedos trêmulos, cada pessoa pegou um fragmento microscópico de pão. Alguns choravam, lembrando de tempos melhores. Outros cerravam os dentes, lutando contra a revolta interior. Agora, instruiu Jesus, antes de comer, quero que cada um pense em um momento em que compartilhou algo, por menor que fosse. Lembrem-se da sensação. O silêncio caiu sobre a vila. Cada mente viajou para memórias diferentes. Eliseu lembrou de quando era menino e dividiu seu lanche com um amigo que havia esquecido dele. Sara recordou de quando deu água de seu próprio cântaro a uma velha sedenta na estrada. Até Jacó, o amargo Jacó, lembrou de seus filhos dividindo o último figo do prato, cada um insistindo que o outro comesse a parte maior. Agora comam, disse Jesus suavemente. 200 bocas levaram aos lábios os minúsculos fragmentos. E então, o impossível aconteceu. O sabor. Oh, o sabor! Não era apenas pão, era cada pão que já haviam comido em momentos de alegria. Era o pão do casamento, o pão da celebração, o pão compartilhado com entes queridos. Cada pessoa experimentou um sabor diferente, único, pessoal. Mas mais que isso, a sensação de saciedade começou a se espalhar. Não uma saciedade pesada, mas uma plenitude suave, como se tivessem acabado de fazer a melhor refeição de suas vidas. Como, Eliseu olhava maravilhado para suas mãos. Jesus sorriu. Eliseu, você conhece a receita do pão físico. Mas existe outro pão, o pão da comunhão, da partilha, do amor. Quando compartilhamos com fé, mesmo pouco se torna muito. Mas Senhor, disse Sara, ainda estamos com fome física. Nossos filhos. Sara, olhe para o pão em minhas mãos. Todos olharam. O pão que Jesus segurava, aquele pão pequeno, duro, miserável, começou a mudar. Não magicamente, não instantaneamente, mas como uma transformação orgânica, natural. Era como assistir a uma flor desabrochar em velocidade acelerada. O pão cresceu. Não apenas em tamanho, mas em qualidade. Tornou-se dourado, macio, perfumado.
O aroma se espalhou pela vila como incenso sagrado. Agora, disse Jesus, partindo o pão transformado, Eliseu, faça o que sempre fez. Distribua o pão. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Eliseu começou a partir e distribuir pedaços. Mas algo extraordinário acontecia: por mais que partisse, o pão não diminuía. Era como uma fonte que não secava, um amor que não se esgotava. Crianças riam enquanto mordiam o pão macio. Mães choravam de alívio. Pais recuperavam a dignidade perdida. Até Jacó, segurando seu pedaço com mãos trêmulas, murmurou: perdoa-me, Senhor. Eu havia perdido a esperança. Jesus tocou seu ombro. Jacó, a esperança nunca nos abandona. Às vezes, ela apenas dorme, esperando alguém para despertá-la. Mas a lição não havia terminado. Prestem atenção, disse Jesus quando todos haviam comido. O que aconteceu aqui não foi apenas sobre pão. Foi sobre transformação. Eliseu tinha um pão e escolheu compartilhar. Esse ato de fé, essa semente de generosidade, foi o que permitiu o milagre. Ele se levantou, olhando cada rosto agora esperançoso. Vocês se consideram pobres, abandonados, sem valor. Mas eu lhes digo, em cada um de vocês existe algo precioso para compartilhar. Talvez seja um sorriso, uma palavra gentil, um copo d'água, uma história, uma canção. Quando vocês compartilham o pouco que têm com amor genuíno, esse pouco se multiplica de formas que vocês não podem imaginar. Esther puxou a túnica de Jesus. Senhor, agora que comemos, a fome vai voltar amanhã? Jesus se ajoelhou diante dela. Esther, a fome física pode voltar, é verdade. Mas a fome da alma, a fome de amor, de esperança, de comunhão, essa vocês aprenderam a saciar hoje. E sabem como? Compartilhando, gritou a menina com entusiasmo. Exatamente. E deixe-me contar um segredo, Jesus sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Quando uma comunidade aprende a compartilhar, os celeiros do céu se abrem. Observem. Naquele momento, nuvens começaram a se formar no céu anteriormente límpido. Não nuvens de tempestade, mas nuvens carregadas de promessa. Chuva, alguém gritou. Vem vindo chuva. A primeira gota caiu na testa de Ezequiel, o ancião. Ele riu como não ria há anos. Eu vivi 90 anos e nunca vi nada igual. O céu responde à terra. Jesus começou a se preparar para partir. Meu trabalho aqui está começando, não terminando, disse ele. Vocês aprenderam a lição do pão. Agora vivam-na. Mas Senhor, protestou Eliseu, e se esquecermos? E se a fome apertar e voltarmos a ser egoístas? Jesus sorriu. Eliseu, você era padeiro. Agora será padeiro de almas. Cada vez que alguém tiver fome nesta vila, lembre-os do dia de hoje. Não do milagre do pão se multiplicando, mas do milagre de um homem que escolheu dar seu último pão. Noemi, esposa de Eliseu, deu um passo à frente. Senhor, tenho uma ideia. E se cada família separar uma pequena porção do que tiver, por menor que seja, e colocarmos tudo junto cada sábado? Poderíamos fazer uma refeição comunitária. Jesus tocou sua cabeça em bênção. Noemi, você acabou de inventar o que gerações futuras chamarão de amor ao próximo em ação prática. As gotas de chuva se intensificaram, mas ninguém procurou abrigo. Deixaram que a água lavasse meses de poeira, desespero e desesperança. Pedro se aproximou de Jesus. Mestre, devemos partir antes que a chuva piore. Jesus olhou uma última vez para aquelas pessoas transformadas. Pedro, observe bem. Demos a eles um pão, e eles nos devolveram uma lição. Os pobres são os maiores professores do reino. Jacó se aproximou, carregando algo embrulhado. Senhor, eu guardava isto. Era de meu filho Davi. É uma pequena bolsa com algumas moedas que economizei vendendo suas coisas. Quero que o Senhor leve para ajudar outros. Jesus tocou a bolsa, mas não a pegou. Jacó, guarde isto. Use para comprar sementes quando a terra estiver pronta após a chuva. Plante em nome de seus filhos. Que cada planta que crescer seja um memorial vivo deles. Jacó caiu de joelhos, soluçando. Anos de dor represada fluíam com as lágrimas. Enquanto Jesus e seus discípulos se afastavam, a vila inteira os acompanhou até os limites da comunidade.
A chuva havia se tornado constante, prometendo vida nova. Esperem, gritou pequena Esther, correndo com algo nas mãos. Era um desenho feito com carvão em um pedaço de couro. Mostrava figuras de palito compartilhando um círculo que representava pão. Fiz para o Senhor lembrar de nós, disse ela, ofegante. Jesus pegou o desenho como se fosse o maior tesouro do mundo. Esther, isto ficará comigo sempre. E sabem por quê? Porque mostra a maior verdade do universo: o amor se multiplica quando dividido. Ele então tirou algo de sua bolsa, um pequeno pão. Este é para vocês guardarem. Não para comer, mas para lembrar. Sempre que a fome, seja de pão ou de esperança, ameaçar voltar, olhem para ele e lembrem: um pão, uma vila, um milagre que começou com um sim. A comunidade ficou observando até que Jesus desaparecesse no horizonte. Mas algo fundamental havia mudado. Não eram mais indivíduos lutando sozinhos contra a fome, eram uma comunidade unida pela experiência da multiplicação. Nos dias que se seguiram, coisas extraordinárias aconteceram. Eliseu reabriu sua padaria, agora como cooperativa comunitária. Cada família contribuía com o que podia, um punhado de farinha, algumas azeitonas, um pouco de sal. Sara organizou um grupo de mulheres para cuidar das crianças órfãs. Se podemos multiplicar pão, dizia, podemos multiplicar cuidado. Jacó transformou sua amargura em propósito. Tornou-se o guardião das sementes da vila, garantindo que cada família tivesse o suficiente para plantar. Até o velho Ezequiel, inspirado pela nova energia, começou uma escola onde ensinava as crianças não apenas a ler, mas a compartilhar histórias. Meses depois, um viajante passou pela vila e ficou impressionado. Casas reformadas, campos verdejantes, crianças brincando com as barrigas cheias, adultos trabalhando com propósito renovado. O que aconteceu aqui? Perguntou a Eliseu. Da última vez que passei, isto era praticamente uma vila fantasma. Eliseu sorriu, suas mãos cobertas de farinha fresca. Um homem nos ensinou o segredo da multiplicação. Multiplicação? Ele ensinou matemática? De certa forma, sim, riu Eliseu. Ele nos ensinou que quando você divide amor, ele se multiplica. Quando compartilha esperança, ela cresce. Quando parte o pão com fé, todos ficam saciados. O viajante balançou a cabeça, confuso. Não entendo. Eliseu pegou um pão fresco, ainda quente. Então fique para o jantar comunitário desta noite. Você entenderá. E assim, a história da vila de Betânia do Vale se espalhou. Não como a história de um milagre impossível, mas como o relato de uma verdade simples e transformadora. Quando escolhemos compartilhar, mesmo em nossa pobreza, abrimos as portas para a abundância. Anos mais tarde, quando perguntavam a Esther, já adulta e mãe, sobre aquele dia, ela sempre respondia da mesma forma. Jesus não nos deu apenas pão. Ele nos devolveu a dignidade. Nos mostrou que não éramos pobres coitados esperando esmola do céu, mas filhos amados capazes de sermos canais de bênção uns para os outros. Ela então mostrava o pequeno pão, agora duro como pedra, preservado como relíquia da família. Este pão nunca foi comido, mas alimentou gerações. Cada vez que alguém na nossa família pensa em guardar demais para si, olhamos para ele e lembramos: fomos feitos para compartilhar. E assim, o milagre continuou. Não na multiplicação sobrenatural de pães, mas na multiplicação natural do amor quando escolhemos dividir o pouco que temos. Cada ato de generosidade gerava outro, cada gentileza inspirava mais gentileza, cada pão compartilhado alimentava não apenas o corpo, mas a alma da comunidade. Porque no fim, o maior milagre não foi o pão que se multiplicou naquele dia. Foi descobrir que dentro de cada coração faminto existe a capacidade de saciar a fome do outro. E quando todos escolhem fazer isso, ninguém mais passa fome, nem de pão, nem de amor, nem de esperança. Jesus havia plantado uma semente naquela vila esquecida. Uma semente que provou que os últimos podem ser primeiros, que os pobres podem ser ricos em generosidade, que um único pão, quando oferecido com amor, pode alimentar multidões. E até hoje, quando alguém diz é impossível, temos muito pouco, alguém em algum lugar sussurra a história da vila de Betânia do Vale, onde um pão alimentou 200 almas e ensinou que o amor, quando compartilhado, é o único recurso no universo que cresce quando dividido. Amém.